O meu nome é Marcos. A primeira vez que esse relato saiu no canal, eu tinha 36 anos. Hoje tenho 39, e na primeira vez que eu escrevi para o canal, eu deixei muitos detalhes e fatos importantes de fora do relato. Eu fiz isso para não deixar o relato imenso e para preservar a identidade de alguns. Mas devido à repercussão do relato, em alcançar quase 2 milhões de visualizações, eu resolvi trazer a história completa de toda essa trama e garanto que vocês irão se surpreender do início ao fim. Bem, agora bora pro relato. Eu moro no centro-oeste de Minas Gerais, em um município chamado Itaúna. Queria não dizer o nome da cidade, pois o caso que eu vou contar é muito famoso aqui na região e até hoje afeta a minha família e também vai afetar você que ouve esse relato. Sou filho de fazendeiro, criador de gado e não somos ricos, mas temos uma vida financeira equilibrada. Bem, eu sempre me emociono quando lembro dessa história. E para falar a verdade, eu estou até chorando no momento em que estou escrevendo. No ano de 1982, eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigiu muito de mim. Então eu tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. Estudei e formei no ano de 2001. Me casei com uma moça muito linda chamada Sueli. Namoramos 4 anos e quando nos casamos, a cidade inteira parou para ver o nosso casamento. Parecia um casamento de filme romântico. Herdei do meu pai um pequeno sítio na região e me formei para veterinário e fui trabalhar com meu pai. Tive 2 filhas, Carol, a mais velha, e a Priscila, a mais nova. O sítio ficava em uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Bem, eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas no ano de 2002, o meu pai veio a falecer e como eu era filho único, eu herdei tudo e fui morar na fazenda grande junto com a minha mãe e a minha família. No ano de 2004, a minha mãe veio a falecer de um ataque cardíaco. Fiquei arrasado com o ocorrido porque eu era muito apegado a ela. Mas com o tempo, eu aprendi a superar isso e prossegui com a minha vida. E ficando assim, somente eu, a minha esposa e 2 filhas. Tínhamos uma vida maravilhosa, até acontecer uma tragédia que mudou a minha vida para sempre. No ano de 2012, Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram o meu tesouro, o meu bem de maior valor. E como eu morava muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem crimes. Existiam alguns relatos de onças na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta, protegida pelo IBAMA, e sempre havia guardas florestais na área, protegendo a região, e era proibido a caça, e quem fosse pego fazendo isso seria preso, e responderia a um grande processo, pois matar ilegalmente animais no Brasil dá mais cadeia do que matar um ser humano. Bem, tudo aconteceu no ano de 2012. O ano que a minha vida virou um inferno. O ano em que eu mudei os meus pensamentos e a minha cabeça. E até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho, nesse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio. Porém,
O meu carro não pegou devido ao frio intenso e inesperado que havia chegado nessa época do ano. E eu tentei de todas as formas, mas ele não funcionou. A picape D20 que eu tenho estava fora da cidade fazendo trabalhos de entregas. Então, eu não tinha outra opção a não ser as minhas filhas irem de van escolar. A mesma van que a prefeitura fornecia para os alunos. E essa foi a pior escolha da minha vida. E se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele dia. Bem, eu levei elas até a saída da fazenda que dava para a grande rodovia, e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Eu estava muito atarefado e estava dando o horário da van passar. Eu deixei elas ali mesmo, pois era muito seguro e perto de casa, e a minha filha mais velha era muito responsável. E quando eu conto essa história, eu me desespero por me sentir muito culpado. Bem, chegando à tarde, eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Então, chegando na cidade, eu fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas não saíram no horário determinado. Então conversei com a moça que ficava no portão da escola e a perguntei onde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, ela falou que as minhas filhas não haviam ido para a escola naquele dia. E na hora que eu ouvi isso, eu tremia de medo e pavor, pois eu as tinha deixado em frente à saída da fazenda, onde a van passava. Eu voltei desesperadamente para a fazenda, e chegando em casa eu perguntei para minha esposa sobre as meninas, e ela falou que as meninas não estavam lá. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo. Eu os chamei e fomos atrás das minhas filhas. Vasculhamos toda a redondeza da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início a gente viu um rastro de sangue. E nesse momento eu me desesperei. E na hora eu fiquei cego de pavor e de medo. E logo mais à frente eu encontrei Carol despedaçada, toda desmembrada, faltando algumas partes. E mais à frente eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora e só acordei 2 horas depois no hospital. Queria muito que fosse um pesadelo, mas não era. Era tudo real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais daquela maneira. Eu quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção, e as autoridades constatou que foi uma onça que fez aquilo com as garotas. A minha esposa e eu estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. E naquele dia, a minha vida acabou. E a minha esposa me abandonou, dizendo que a culpa foi toda minha, e voltou a morar com seus pais, e em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. Até que um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai, o mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas ele já estava aposentado já fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia, e muito menos faz aquilo que fez com as meninas. Onça não faz isso com animal, e muito menos com pessoas. Não tem razão de uma onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região,
Eu conheço cada mata e floresta e sei bem do que eu tô falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, seu Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido então? Marcos, existe muita coisa nessa terra que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas fez por vingança. Vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos adentrar essa floresta e buscar por vingança. O seu pai foi um homem espetacular, um bom homem. Ele levava a vida com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava de sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa de inveja. Em 1977, houve um caso de uma criatura que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Então juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros e fazendeiros. Enfim, caçamos esse animal por quase 40 dias. Até que então, eu, o seu pai e outro capataz encontramos uma casa no meio da floresta. E nessa casa morava 3 irmãos. E ao redor dessa casa havia vários bois, cabras e outros animais mortos. E estes animais eram de nossas fazendas. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo. Então, derrubamos a porta daquele barraco e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos, eles pegaram facas e facões e gritavam conosco para irmos embora. Porém, estávamos com espingarda apontadas para eles e eles nada poderiam fazer. Então, eles começaram a se jogar no chão, a se contorcerem de modo assustador. E esses homens gritavam de dor e de ódio, e subitamente começou a crescer pelos em seus corpos, e presas enormes saíam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as criaturas que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não íamos esperar aquilo se transformar por completo, pois tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça da coisa. E o tiro explodiu seus miolos. Eu e o outro capataz atiramos no segundo homem, o qual já estava perto de completar a transformação. Atingimos ele no peito e no rosto. E quanto ao terceiro homem, o mais alto deles, acabou se transformando por completo. Então eu recarreguei rapidamente a espingarda para atirar. Porém ele foi mais rápido, jogou a mesa na nossa direção e em seguida pulou a janela, fugindo pelo mato e entrando na floresta. Nós matamos 2 daquelas coisas, porém uma conseguiu escapar e foi para longe. E ali, no meio da mata, ele urrava e gritava de dor, dizendo que iria se vingar de nós. As 2 feras abatidas logo voltaram a ser os homens que eram antes. E depois daquele dia, nunca mais tivemos notícia daquele homem que escapou. E pensamos que talvez ele fugiu da região, pois ele nunca mais voltou para se vingar do seu pai. Mas como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais amava, a sua família. Fiquei muito assustado com aquela história, mas acreditei no seu Osório. Ele era um homem idôneo e muito sério, e não era homem de mentira. Ele disse que me ajudaria a se vingar daquela fera,
e eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa que havia me abandonado. Então, não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e eu precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 feras, e a que sobreviveu, ele veio buscar vingança em mim, que até então nem sabia da sua existência. Eu fui até Belo Horizonte, e com a influência que eu tinha, eu consegui comprar várias armas, uma Magnum, 2 submetralhadoras MP9, um rifle MP40 e uma espingarda calibre 12, o mesmo tipo que o meu pai usou para matar uma das feras. Eu peguei as armas com o comandante do exército, que era muito amigo do meu pai, pois o meu pai já havia cedido as nossas terras para o exército acampar rente à mata e também usarem a nossa fazenda para um comando de operações e reagrupamento para uma missão na floresta, que na época, como eu era criança, eu não entendia bem do que se tratava. Hoje, eu sei que era para caçar aquelas bestas infernais. E mais tarde, eu vim a descobrir que o exército estava ali a mando do Descobre, que desde aquela época já era muito influente. Bem, quando o comandante Carlos ficou sabendo da morte das minhas filhas, ele ficou muito furioso e se dispôs a caçar a criatura com seu grupo da Força Tática. Agradeci pela ajuda, mas expliquei para ele que precisava fazer isso com as minhas próprias mãos. Então, ele me forneceu esse armamento pesado e disse que sentia muito e era o mínimo que ele poderia fazer. Eu me preparei durante 3 meses e, acompanhado do seu Osório, eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a lua cheia, pois era nessa época que a criatura gostava de atacar. Eu perguntei ao seu Osório como esse demônio atacou as minhas filhas durante o dia. E ele me disse que essa fera era o próprio demônio e ele poderia sim se transformar a hora que quisesse, pois pelo pacto que ele fez com o diabo, ele se tornaria algo maligno com a força de 5 lobisomens. E essas criaturas pactuadas são conhecidas como Canes do Inferno. Eles se assemelham muito a lobisomens, porém, o seu coração é puro ódio e são capazes de matar até mesmo a própria família, pois não têm ressentimentos. Nós não estávamos enfrentando um animal comum, e aquilo era um bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, os próprios cães do inferno. Saímos na noite seguinte, que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de mim, pois aquela criatura queria vingar a morte dos irmãos. E como já havia feito isso com as minhas filhas, agora queria dar cabo da minha vida, porque na verdade quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai, o seu Osório, e outro capataz que havia falecido há alguns anos. O seu Osório disse: "Pois é, filho, nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera e eu sei bem o que estou falando. Eu estudei muito sobre os Canes e me preparei a vida toda para esse momento. E outro detalhe que eu não mencionei é que com o passar dos anos, um Cane fica muito mais poderoso. E a essa altura, esse Cane deve derrubar brincando uns 7 a 8 lobisomens. Essa criatura não vai ficar sossegado até te matar. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós temos motivos pessoais para enfrentar essa coisa e estamos preparados para matar ou morrer."
Nos dias seguintes, fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda, principalmente perto da casa, para nos avisar quando a fera chegasse perto. Pois uma fera sabe a hora certa de atacar, e o Osório disse que a fera era inteligente e ela pode estar nos observando e nos ouvindo e provavelmente sabe que estamos planejando caçá-la. A noite chegou e sem dúvida seria a noite mais longa da minha vida, e durante 3 horas nós ficamos na frente da casa da fazenda esperando o momento certo para atacar. Então, ouvimos ao longe um urro muito alto vindo da floresta. Em seguida, me corre um calafrio na minha espinha e eu senti o meu coração bater acelerado e todos os animais da fazenda ficaram alvoroçados. Eu tinha uma cadela pastor alemão muito valente e quando ela ouviu aquele uivo da criatura, ela se escondeu e começou a grunhir, pois até a minha cachorra sentiu que iríamos enfrentar algo tenebroso. Colocamos algumas armadilhas no cercado, em frente da casa, como cordas amarradas nas árvores com alguns sinos, daqueles que colocam no pescoço dos bois, e estávamos cochilando na cadeira de balanço, e mais tarde fomos acordados com um barulho de sinos vindo da mata. Algo havia tocado as armadilhas. Ficamos em alerta, e de repente apareceu uma silhueta negra, e o seu Osório automaticamente apontou com o cano da espingarda na direção da silhueta, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca. E ele diz o seguinte: "Prepara, porque agora a gente vai enfrentar algo inimaginável, que vai assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivemos." Neste momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente, pois era um cheiro insuportável. Comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Eu senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei que sentiria algo assim toda a minha vida. Mas me lembrei das minhas queridas filhas, que aquele maldito demônio matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo o que eu tinha de mais precioso. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore, mas se um dia essas pessoas tiverem um encontro com esse Kani, mudarão seus pensamentos igual eu mudei o meu. O diabo existe e ele está sobre a terra fazendo mal. A coisa não demorou muito para vir até nós. Aquilo veio sorrateiramente pela escuridão, e com um único salto, aquilo subiu em cima do telhado da casa da fazenda. Eu saí no terreiro com a espingarda em punho, procurando aquilo em cima do telhado. Então, já nos fundos da casa, a criatura saltou do telhado para trás de mim, e de repente eu fiquei frente a frente com o assassino das minhas filhas. O seu Osório deu um tiro de calibre 38 na criatura, acertando somente um tiro de 5 disparos. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 2,5 metros de altura, se pôs de pé como uma pessoa, olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. A coisa que se movia como o vento era muito rápida e sagaz, e com muita rapidez ela deu uma patada no seu Osório, o jogando muito longe, e eu rapidamente dei um tiro de 12 nas costas da criatura, o jogando alguns metros à frente com o impacto. Eu puxei o guarda-mão da espingarda e dei outro tiro a queima-roupa na criatura, fazendo voar um pedaço de suas costas. Eu pensei que já estava tudo acabado, mas a fera foi se levantando aos poucos, e como eu não teria tempo suficiente para recarregar a 12,
Eu puxei a pistola da cintura, mas a fera foi mais rápida e me atacou com uma patada, me fazendo cair atordoado vários metros à frente. A minha arma caiu ao longe e eu pensei que seria o nosso fim. E a fera rosnava como um cão e em seguida foi até o seu Osório para terminar o serviço. A fera gigantesca o levantou pelas pernas enquanto rosnava em sua cara. Eu não podia fazer nada, pois ainda estava atordoado pela violência do impacto que fui arremessado. Em seguida, eu escuto um tiro e a criatura solta o seu Osório, cambaleia para trás e dá um urro em seguida. E pelo barulho e precisão, só poderia ser um tiro de rifle. Isso foi tempo suficiente para mim recarregar a 12, mirar nas costas daquela criatura e atirar novamente. Acertei um tiro de 12 bem na espinha daquela fera maldita, bem antes dela se levantar e fugir. E depois de ser acertada pelo tiro de 12, a criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos. E pelo visto, esse terceiro tiro de 12 causou bastante danos na fera. Eu tive que colocar as mãos para tapar o barulho daquele urro estridente. Aquela coisa então cambaleou e caiu de joelhos. Eu me levantei e fui até em sua direção. Fiquei frente a frente com a fera assassina e disse o seguinte: "Esse tiro é pelas minhas filhas." Então, atirei com a 12 a queima-roupas na cabeça daquele demônio, fazendo a sua cabeça explodir e sumir do corpo. Em seguida, apareceu a pessoa que deu o tiro misterioso de rifle. Era Susan, uma amiga do comandante Carlos. Ele pediu que ela fosse até a minha fazenda, pois sabia que eu precisaria de ajuda. Ela ficou escondida em cima de um celeiro onde se colocava os fenos, a uns 200 metros de onde estávamos. Ela ficou lá o tempo todo com o rifle apontado para a fera, só esperando o momento certo para atirar. Eu percebi que em sua roupa estava escrito o nome Descobre, mas na época eu não dei muita importância. Bem, eu agradeci muito a Susan, e quando voltei a minha atenção para a fera, olhei a sua fisionomia e vi que aquele homem era um dos meus capatazes, ou seja, o inimigo estava perto de mim o tempo todo e sabia dos meus planos, assim como o seu Osório disse. Mas ele não contava que Susan nos ajudaria, pois o tiro que ela deu de rifle foi fundamental para que eu tivesse tempo para exterminar a criatura. A fera conhecia todos os meus passos e por pouco eu não me tornei outra de suas vítimas. Em seguida, eu sentei e chorei muito, pois a minha família estava vingada. O seu Osório recuperou a consciência e estava muito machucado, pois a patada que ele levou da fera quebrou seu braço e uma das suas pernas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Eu digo a todos que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando informações sobre nós, e os piores inimigos são aqueles que se fingem de amigos. Para a polícia, eu disse que aquele homem tentou invadir a minha fazenda e tentou roubar as minhas criações. Eu tentei o render, mas ele me atacou e atacou seu Osório. Susan, como era um membro do Descobre e tinha que manter tudo em sigilo, ela não poderia ser a minha testemunha, pois a polícia perguntaria o porquê do exército estar envolvido nisso. Então ela foi embora naquela mesma noite. Eu fui processado, mas consegui escapar. E a minha família estava vingada, mas a minha alma ainda estava destruída.
Vendi a fazenda e fui embora de Minas Gerais. Hoje, eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo, e sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver de fachada. Pois 2 anos depois do ocorrido, eu recebi uma visita do comandante Carlos, e o mesmo estava acompanhado de 2 outros homens que pareciam terem muito conceito no exército. Eles eram do Descob e me convidou para participar do programa de treinamento e fazer parte da organização. E eu aceitei, é claro, pois estava determinado a matar qualquer cane do inferno que eu encontrasse em minha frente, e até mesmo lobisomens de sina. A minha história parece um filme de terror, mas é real. E vocês nem imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, onde as autoridades não podem explicar os seus paradeiros. Hoje, eu sou um homem muito feliz, faço parte do Descob, me casei novamente e tenho uma nova família. Mas o que eu sei é que a vingança não resolve o problema e não ajuda em nada. Eu não confio em mais ninguém, e nem na minha esposa, e muito menos em meus empregados. Pois foi esse o treinamento que eu tive no Descob. Assim como a minha ex-esposa me largou, essa nova também pode fazer o mesmo. E quanto aos meus empregados, eles podem guardar alguma mágoa de mim e depois querer se vingar em quem não tem nada a ver. Queria dar um conselho a todos vocês. Sejam felizes, não importa a condição financeira e não importa a orientação sexual que vocês tenham. Amem e protejam a sua família e os seus amigos. Assim como eu tive um grande amigo que foi o seu Osório. Boa noite. Olá, Fael. Boa noite a todos do canal. Eu ouço muito seus relatos e acho muito interessante os causos vividos por diversas pessoas. Bem, eu tenho as minhas experiências com o sobrenatural e não são poucas, mas hoje eu vou contar outros causos. E para começar, eu me chamo Joaquim, mas todos me chamam de Seu Joca. Eu tenho 49 anos. A minha esposa e eu temos um pequeno sítio no interior de Goiânia e já ouvimos de tudo por aqui. Até porque várias pessoas se hospedam aqui. E dizem que em uma estrada próxima aqui do sítio, muitas coisas estranhas acontecem o tempo todo. Eu mesmo já presenciei coisas inacreditáveis naquele trecho da estrada. Mas tudo que eu já vi por lá vai ficar para outro vídeo. Hoje, eu quero contar algumas histórias mais macabras que eu já ouvi das pessoas que se hospedam aqui no meu sítio. Certa vez, na década de 90, mais precisamente entre 1997, um casal com 2 crianças se hospedaram aqui. Eles vieram passar o fim de semana e chegaram numa sexta-feira pela tarde, e todos que vêm passar uns dias aqui são como membros de nossa família. Temos um estilo de hospedagem bem familiar e rústico, coisa de interior. Almoçamos e jantamos com os hóspedes, saímos para pescar, andar a cavalo e até deixo eles participarem dos cuidados com os animais que temos aqui. Como, por exemplo, ordenhar a vaca pela manhã, tratar das galinhas e porcos, entre outras coisas típicas de casas do interior. E quando aquele casal chegou aqui no sítio, eu percebi que estavam meio assustados, e a sua filha mais nova, que tinha por volta de 9 anos, não parava de falar de uma tal moça machucada. Eu perguntava para os seus pais, sem parar, o porquê eles não ajudaram a moça.
Bem, eu não entendi as coisas, mas no dia seguinte, pela tarde, eu estava na varanda com o pai das meninas, o senhor Cláudio. Estávamos conversando e pintando, e depois de conversar quase a tarde toda sobre diversas coisas, eu lembrei como eles estavam estranhos quando chegaram, e como era curioso o que a Beatriz, a filha mais nova do casal, ficava perguntando sem parar. Então Cláudio me contou o que havia acontecido no dia anterior, pouco antes de chegarem ali. Cláudio disse que estavam próximo do sítio, a menos de 2 quilômetros, e a filha mais nova deles, a Beatriz, de repente o assustou com um grito dizendo para ele tomar cuidado com a moça na rua. Ele freou o carro, olhando para todos os lados na estrada, procurando onde a tal moça que ela disse estava. E ela apontava com o dedo para alguns metros na frente do carro e dizia inquietantemente: "Papai, ajuda a moça, ela tá machucada, olha. Ajuda ela, papai, ela é boazinha." Ela dizia isso de uma forma bem convincente e não parecia brincadeira. Ele até ficava procurando a moça que ela tanto falava e apontava, mas não havia realmente ninguém naquela estrada. Ele saiu do carro, olhou por todos os lados e não viu realmente ninguém, e pensou que devia ser apenas a imaginação da garota. Mas ao ver como ela estava inquieta dentro do carro, como se estivesse realmente vendo aquela moça, ele até pensou por um segundo que talvez ela pudesse estar vendo algum espírito, pois ele acredita que crianças e até animais são capazes de ver certas coisas. Mas logo, ele tentou tirar aquele pensamento da cabeça e estava voltando para o carro, querendo continuar o caminho e chegar logo para descansar. Mas antes que ele pudesse entrar no carro, ele sentiu um vento gelado nas suas costas e um sopro frio, e ouviu uma voz feminina, fraca e baixa que dizia: "Me ajuda! Me ajuda! Socorro!" Ele gelou na hora e não conseguia se mexer, e foi a primeira vez que ele teve uma experiência desse tipo. E o pior é que quando ele conseguiu se mexer para entrar no carro, a sua filha disse: "Papai, a moça está atrás de você e pediu ajuda para o senhor. Não ouviu?" E quando ela disse aquilo, ele gelou ainda mais, e só de ver como ele estava, a sua esposa já percebeu que algo de errado tinha acontecido. E por isso, eles chegaram ontem meio assustados. Bem, eu ainda estava tentando digerir o que acabava de ouvir. Eu expliquei para o Cláudio que muitas pessoas relatam ver coisas estranhas, e onde a filha dele tinha dito ver a tal moça era um daqueles locais. E não é só essa tal moça machucada que aparece por lá. Tem coisas ainda mais assustadoras. A minha esposa também já passou por algumas experiências assustadoras, como no dia que ela foi levar a prima dela até uma casa. A minha esposa tinha 14 anos na época e ela morava aqui próximo de onde hoje é o nosso sítio. Certa vez, a sua prima estava na sua casa assistindo TV e acabaram ficando até tarde assistindo. A prima dela morava perto daquele trecho da estrada onde coisas estranhas acontecem, mas ela vivia dizendo que nunca viu nada, e se visse, não sentiria medo. Já a minha esposa sempre foi medrosa, e se pudesse nunca teria visto. Mas aquela noite, a sua prima tinha ficado até tarde com ela assistindo TV, e já por volta das 23 horas, a minha esposa disse que arrumaria um colchão para ela dormir na sala, mas ela riu e disse que ela iria para casa, pois a sua casa
fica apenas alguns minutos dali e ela não tinha medo de ir, mesmo sendo tarde da noite. A minha esposa disse que poderia ser perigoso andar por aí essa hora, pois todo o caminho era deserto. Mas, no entanto, a sua prima não ligava para isso. Estava decidida a ir para casa aquela noite. Então, a minha esposa disse que iria junto e dormiria com ela, pois os seus pais não estavam em casa e assim poderiam ficar até tarde acordadas conversando coisas de garotas. A prima da minha esposa adorou a ideia e nesse clima mais descontraído elas foram. Aproveitaram que estavam assistindo filmes de terror e aquela noite de lua cheia estava ideal para elas conversarem sobre causos sobrenaturais que os mais velhos ali da redondeza contavam. Bem, como elas estavam andando bem rápido, o percurso não demoraria mais do que uns 20 minutos. Porém, a prima da minha esposa morava bem próximo do trecho da estrada, que era conhecido como Assombrado, e isso foi relatado por várias pessoas que passavam por ali, tanto de carro quanto a pé. As duas estavam indo conversando, meio distraídas, e era uma noite bastante quente, de lua cheia. E certo momento, elas pararam de falar e as duas se olharam com um semblante de espanto. Uma se perguntou se a outra também havia ouvido aquilo. A minha esposa perguntou, olhando tudo em volta, se a sua prima ouviu alguém sorrindo alto e fazendo psiu, como se estivesse chamando elas. A sua prima disse também ter ouvido, mas as duas não viam ninguém por perto. E foi quando ouviram pela segunda vez uma alta gargalhada muito macabra. E nisso, as duas começaram a correr, e nenhuma delas teve a coragem de olhar para trás. Mas as duas dizem até hoje que quando elas começaram a correr, algo grande e pesado também corria logo atrás delas e parecia chegar cada vez mais perto, com uma respiração forte e bufando de raiva. E quando as duas finalmente chegaram no portão da casa, entraram rapidamente e se trancaram dentro de casa. Tudo ficou silencioso, mas aquela noite nenhuma das duas conseguiram dormir. E pela manhã, quando os tios da minha esposa chegaram, as duas contaram tudo, mas eles não ligaram muito e disseram que para alguém ver esse tipo de coisa, devia estar no lugar errado e na hora errada. Um outro fato que me lembro bem ocorreu também naquele trecho da estrada. Hoje em dia já é asfaltada. Quando meu filho mais velho, Pedro, tinha 12 anos, ele gostava muito de andar por toda a redondeza de bicicleta. E certa noite, por volta das 19 horas, eu ainda estava trabalhando e somente estavam em casa a minha esposa e o meu filho mais novo, o Henrique. O Pedro estava para chegar da escola e, como de costume, sempre voltava com a sua bicicleta, cantando a música Sad Boys, que ele ouviu muito aqui no canal Elite Oculta. Bem, ele não sabia a letra da música toda, pois isso já faz muito tempo. O Pedro, ele saía da escola às 17 horas, mas sempre perdia a noção do tempo, porque após a aula, ele sempre passava na casa de um amigo dele para jogar videogame. E nesse dia em especial, ele estava na casa do seu amigo André, e já passava das 19 horas, quando eu estava voltando do meu trabalho para casa. A minha caminhonete era uma S10, e sempre que eu voltava para casa, eu voltava ouvindo a música Talvez, uma música cantada pelo Gabriel Brant, que é de autoria própria. A gente tem se afastado, mas tá tudo bem. Mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui
tá tudo ok. Talvez seja falta de grana, seja outra falta na cama. Nem sei mais se tu me ama ou se arrepende de tudo que passamos juntos. Tudo que passamos juntos, não vamos mais dominar o mundo. Bem, essa música ela tem um significado muito profundo. Então, eu me viciei nessa música de tal forma que eu sempre voltava do trabalho escutando ela. E quando eu estava passando de caminhonete por aquele trecho assombrado da estrada, eu vi ao longe um menino correndo de bicicleta. E pela hora, eu pensei ser o meu filho Pedro voltando da escola, ou da casa do amigo dele. Bem, eu já pensei em dar uma bronca nele, assim que chegássemos em casa, por ele correr tanto naquela bicicleta em uma estrada meio escura e com curvas perigosas. Porém, quando eu estava me aproximando do Pedro, eu notei que ele estava gritando, como se estivesse fugindo de algo. Eu comecei a buzinar e avisar para ele parar a bicicleta para entrar no carro, mas ele ia cada vez mais rápido e gritando para algo sair. Eu não entendi o que estava acontecendo e logo fiquei meio preocupado. E quando chegamos numa praça aqui perto de casa, ele parou a bicicleta e lá havia algumas pessoas jogando bola e talvez por isso ele se sentiu mais seguro. Além do que, ele já estava sem fôlego de tanto correr. Eu parei no caminho e fui até ele, que se assustou ao me ver e veio correndo em minha direção e me abraçou. E ele mal conseguia falar de tão ofegante que estava. Então fomos para casa, e ao chegar em casa, ele, já mais calmo, me veio contar o que tinha acontecido, e que graças a Deus eu apareci lá na praça. Eu disse a ele que tinha o visto desde mais acima na estrada, e que ele estava correndo muito, então eu comecei a buzinar e chamá-lo. Ele se espantou e disse não ter visto ninguém na estrada, nenhum farol, não ouviu nenhuma buzina e nem nada. A única coisa que ele viu foi um animal gigante de uns 2 metros, em pé na beira da estrada, e ao passar por esse animal estranho, ele pôde notar que não era desse mundo. Parecia um cão com feições humanas e com dentes grandes para fora da boca. E ao passar pelo animal, ele olhou para trás e aquela coisa começava a o perseguir rapidamente. Ele contou que aquele bicho corria sobre 4 patas, como um cão, porém meio torto, como se estivesse todo quebrado. Mas corria tão rápido que parecia que ia alcançar a bicicleta a qualquer momento. E por isso, ele começou a gritar para aquilo sair e ir embora desesperadamente. Daí, ele começou a correr o mais rápido que podia, até que chegou na praça e já não aguentava mais pedalar porque estava sem fôlego. Mas ao ver que ali estava bem iluminado e haviam várias pessoas, ele se sentiu seguro em parar e recuperar o fôlego. Porém, ele me disse que somente me viu chegar na praça e não tinha nenhum carro na estrada enquanto ele fugia daquela coisa. Mas depois daquele dia, ninguém aqui de casa passava ali naquele trecho da estrada pela noite. Mas ainda hoje, acontecem coisas assustadoras naquele lugar. Muitas dessas coisas com pessoas que se hospedam aqui no sítio e acabam nos contando. E eu, como adoro uma prosa, eu ouço atentamente cada relato, até mesmo porque sei que são reais. Relatos esses que mandarei para o canal futuramente. Bem, agora eu vou ouvir a música Talvez, porque eu estou muito viciado nessa música. E quem quiser que me acompanhe. Boa noite. A gente tem se afastado, mas tá tudo bem. Mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. Talvez seja falta de grana, seja outra falta na cama. Nem sei mais se tu me ama ou se arrepende de tudo que passamos juntos.
passamos juntos, não vamos mais dominar o mundo. Parece que estamos juntos, mas você fala e eu não escuto. Quanto mais eu ouço a sua voz, eu sinto falta de nós. No domingo, um jantar com seus avós. Tento falar, mas eu acho que a gente tem se afastado. Mas tá tudo bem, mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. A gente anda separado, mas tá tudo bem. Eu nem tenho procurado igual você não tem. Tenho parado pra pensar em você, meu bem. Tenho mais provas pra provar, tem essa noite, tem. Tudo que passamos juntos, não vamos mais dominar o mundo. Parece que estamos juntos, mas você fala e eu não escuto. Quanto mais eu ouço a sua voz, eu sinto falta de nós. No domingo, um jantar com seus avós. Tento parar, mas eu acho que a gente tem se afastado. Mas tá tudo bem, mas quem não tem medo de se afastar também. Já foi mais uma madrugada e os problemas vêm. Aqui anda tudo errado, mas tá tudo ok. A gente anda separado, mas tá tudo bem. Eu nem tenho procurado igual você não tem. Tenho parado pra pensar em você, meu bem. Tenho mais provas pra provar, tem essa noite, tem. Tudo que passamos juntos, não vamos mais dominar o mundo. Parece que estamos juntos, mas você fala e eu nem escuto. O DSCOB, Departamento Secreto de Contenção Obscura, também conhecido como Homens de Preto, são uma organização mundial sediada nos Estados Unidos e famosa por combater espécimes que ameaçam a vida humana. Recorrente, o DSCOB está presente em muitas histórias de OVNIs, lobisomens e outros seres híbridos, onde a testemunha não pode prover a prova final e irrefutável da existência das supostas naves extraterrestres, lobisomens, vampiros e outras ameaças à raça humana. Isso devido a supostas censuras e ameaças de 2 ou 3 homens vestidos de negro. Bem, o que se sabe é que o DSCOB é uma organização bem secreta. Se autodenominam DSCOB para confundir quem se arrisca a investigar sobre a organização, mas o nome verdadeiro ninguém, além dos agentes, sabem. Qualquer um pode fazer parte dessa organização, mas se engana quem pensa que o processo é simples. Pelo que se sabe, é necessário se ingressar no exército do seu país e se destacar entre os demais soldados. Então, um olheiro das forças táticas avaliam os soldados mais habilidosos e fazem a eles uma proposta de se ingressarem nas forças especiais contra ameaças maiores para defenderem o mundo. E se o soldado aceita, ele é vendado e levado até um galpão, onde encontrará verdadeiros agentes do DSCOB, que lhe fará várias perguntas e explicará sobre o processo e um pouco sobre a organização. Um indivíduo que aceita fazer os testes para entrar no DSCOB, eles são recrutados e enviados para uma série de rígidos treinamentos. E os indivíduos que recusam são supostamente levados de volta para suas casas. Porém, eles são mortos durante o caminho e os seus corpos jogados em matas ou floresta, pois quem tem conhecimento do DSCOB só pode sair morto. E mesmo aposentado,
o indivíduo ainda será considerado um membro pelo resto da vida e receberá uma gorda aposentadoria para ficar calado e nunca revelar o que acontece na organização. E quanto aos indivíduos que aceitam fazer parte do DSCOB e não passam nos testes, esses são mortos, mas não pela mão do DSCOB, e sim pelos testes da organização, pois cada teste significa sobrevivência. Quem já assistiu Alice in Borderland, uma série da Netflix, sabe do que eu estou falando. O filme hollywoodiano Homens de Preto é basicamente uma sátira do DSCOB, e em muitos filmes há um pouco de verdade. O diretor do filme Homens de Preto provavelmente tem muito conhecimento sobre a organização, mas a sua produção não pode ser leal aos fatos verídicos sobre o DSCOB, pois isso significaria a sua vida. Também se sabe que o DSCOB tem ligação direta com o governo americano, e eles se passam por policiais e até agentes do FBI e da CIA. Eles escutam ligações suspeitas de cidadãos norte-americanos e também vasculham as suas casas. E muitos americanos relatam que quando seus vizinhos estavam fora, homens trajados de preto invadiam as suas casas e saíam após alguns minutos. No início, o DSCOB era apenas uma organização de agentes secretos do governo dos Estados Unidos, e a sua finalidade é silenciar as testemunhas e os investigadores que têm evidências irrefutáveis da existência de naves extraterrestres e de quaisquer seres híbridos. E são protegidos por credenciais diplomáticas que lhe permitem atuar à margem da lei em qualquer parte do mundo, e com acesso a informações restritas e privadas das vítimas. Eles censuram e destroem as evidências que denunciarem a grande conspiração. O DSCOB não interfere em assuntos sobrenaturais do tipo espiritual. Eles atuam na área do sobrenatural físico e palpável, e qualquer ser que pode ser morto a tiros ou de outra forma, o DSCOB sempre vai estar lá para matar, destruir e assim proteger, entre aspas, a vida humana. A suposta organização que inspirou o filme de 1997 teria ganhado muita força durante as décadas de 1950 e 1960, principalmente nos Estados Unidos. De acordo com a Super Interessante, tudo começou quando Gray Becker ele publicou a obra Eles Sabiam Demais sobre Discos Voadores. O livro descrevia a história real de um homem que fora abordado por oficiais vestidos de preto quando identificou um disco voador. E embora a história tivesse sido desmentida pelo governo, muitos recusaram a deixar de acreditar no ocorrido. Instigado pelo DSCOB, os ufólogos temiam serem alvos de retaliação e intimidação por parte dos homens de preto, já que os profissionais dedicados a descobrir a verdade sobre avistamentos alienígenas, eles iam contra o suposto trabalho dos homens de preto. E foram inúmeras as pessoas que dedicavam a vida em busca de avistamentos alienígenas e afirmam terem sido abordadas pela suposta organização. O relato do ufólogo Bender foi o que deu força à exposição da organização dos Homens de Preto. Um oficial teria abordado uma testemunha ocular de uma ação extraterrestre. E durante a década de 50, o jornalista e ufólogo Albert Benker ele afirmou ter recebido a visita dos Homens de Preto na porta da sua casa, e eles teriam ameaçado e intimidado Bender a não fazer mais investigações sobre avistamentos. Na verdade, o encontro foi completamente traumático para o homem, que decidiu acabar com todo o seu trabalho sobre ufologia
e o maior clube civil de ufólogos no planeta que o próprio tinha fundado. E para intimidá-lo, os 3 homens de preto teriam dado a ele um disco de prata contendo informações sobre os OVNIs. Todavia, não foi a única visita que um ufólogo relatou ter recebido em sua vida, pois em outro momento, os homens de preto teriam chegado até ele flutuando, não encostando no chão, afirmando que possuíam tecnologia roubada de alienígenas e que poderia fazer ele desaparecer da noite para o dia. Mas não seria necessário, porque ninguém acreditaria nos seus testemunhos. Entretanto, os eventos foram todos publicados no livro que ele mesmo escreveu chamado Disco Voadores e os 3 Homens de Preto. Agora, vejam algumas das poucas fotos reais do Descobre, capturadas por câmeras que ainda restam no Google. Vale lembrar que somente as Forças Armadas estão ligadas à organização. E quanto à Marinha e à Aeronáutica, elas tentam combater a todo custo o Descobre, pois o mesmo está infiltrado na Marinha e na Aeronáutica, roubando e adulterando arquivos, relatórios e objetos de outros mundos, tudo confidenciais. Muitas pessoas dizem que não acreditam em lobisomens porque nunca há filmagens ou fotos verídicas na internet. Mas na verdade é que sim, já teve vídeos legítimos e fotos legítimas de criaturas híbridas como lobisomens na internet e principalmente no YouTube. Mas todos foram apagados misteriosamente e os autores pelas postagens nunca mais foram vistos. Esse é um breve resumo sobre o Descobre, pois a organização tem um furo enorme de evidências e fatos que fazem até os mais céticos acreditarem. Porém, seria o fim do Elite Oculta se tais vídeos viessem à tona. Assim como vários outros canais tiveram o mesmo destino. Primeiro, os vídeos são apagados e depois o canal suspenso. E por último, o dono do canal simplesmente desaparece sem deixar vestígios. Outro fato sobre a organização muito famosa é de uma mulher chamada Nicole. Ela descreve o seu suposto encontro com os Homens de Preto, que também foi gravado em vídeo. Porém, esse vídeo foi excluído do YouTube sem nenhuma explicação. Mas atualmente é possível encontrá-lo na Dark Web, uma zona profunda de hackers que fica nas profundezas da Deep Web. E eu deixo salvo que o YouTube também passou a apagar qualquer vídeo que fale sobre a Deep Web. Estranho, não? A Nicole, ela explica por que isso aconteceu e como ela se sentiu e o processo que aconteceu. Quem são os misteriosos Homens de Preto? Bem, parece que ninguém sabe, mas há vários relatos de pessoas muito confiáveis e algumas fotos e filmagem do que parecem ser verdadeiros encontros genuínos. Essas pessoas misteriosas também foram mencionadas por políticos como Vladimir Putin, juntamente com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, da Rússia, e fizeram alguns comentários sobre os Homens de Preto. Atualmente, o Descobre foi classificado como SCP-72890, uma ameaça de último grau a seres humanos e híbridos, já que possuem autorização do governo e da elite global. O ministro de Putin, Medvedev, ele fez referência aos Homens de Preto quando um repórter fez uma pergunta sobre extraterrestres e híbridos que atualmente visitam e vivem em nosso planeta. E Putin, ele fez referência aos Homens de Preto, o Descobre. Ele disse também que o Descobre o confrontaram pouco depois dele ser eleito, dizendo como a presidência está indo,
e o que ele podia e não podia fazer. Um tema comum associado ao Descob é que eles aparecem logo após alguém ter experimentado algum tipo de evento paranormal físico, e a presença deles é constantemente associada à estranheza. Uma das histórias mais interessantes com as quais me deparei é a de Igor Shawn, que foi um participante importante do programa Stargate do governo dos Estados Unidos, que durou mais de 2 décadas. O programa estudava vários tópicos dentro das dimensões da parapsicologia, como telepatia, psicocinese, visão remota, aparelhos antigravitacionais e muito mais. Um certo dia, um homem de preto entrou na instalação segura em Stafford, onde ocorria o programa Stargate, o que não foi fácil de entrar lá. O homem do Descob encontrou Shawn e o persuadiu a sair com ele. Axelrod, o nome do agente do Descob, ele estava acompanhado por 2 gêmeos. Eles eram muito altos e misteriosos, vestiam-se com o típico traje da agência da inteligência, o manto e a adaga. Os descreveu como 2 assistentes de cabelos loiros, olhos azuis e aparência militar. Os 4 voaram de helicóptero para a costa oeste, que Shawn acreditava ser o deserto do Alasca. Embora não tivesse certeza, ele foi informado que era melhor ele não saber. Eles viajaram muito tempo. Shawn, ele relata que lhe aplicaram um tipo de injeção, fazendo assim com que ele esquecesse todos os eventos a seguir, mas ele ainda tem alguns flashes de memórias do ocorrido. Ainda no Alasca, os homens de preto foram capturados por câmeras, e se você tiver sorte, você pode encontrar esse vídeo aqui no YouTube. Ele mostra uma mulher que foi completamente submetida ao que parece ser algum tipo de hipnose ou controle mental. Esse tipo de coisa cairia no reino da parapsicologia, mencionado acima, mas infelizmente, essa tal hipnose parece ser usada como arma pelo Descob. Novas descobertas e conceitos da realidade têm sido explorados e descobertos nos programas do Descob. Infelizmente, a tecnologia e o conhecimento adquirido pelos homens de preto raramente são usados para o bem da humanidade. Parece que esse Descob sabe muito bem como usar essas técnicas. Abaixo está um vídeo que foi enviado para a Apex TV por um homem que supostamente trabalha como guarda de segurança para um escritório de advocacia no Alasca, e todo mundo se recusou a nomear o escritório por razões óbvias. E tudo o que vemos aqui é real, e o que você vê no vídeo se encaixa no perfil de um membro do Descob. Então, o que aconteceu? O nome da mulher no vídeo acima é Nicole, e a equipe da Apex conseguiu entrar em contato com ela, ou pelo menos alguém que afirma ser a mulher do vídeo. O vídeo abaixo explica tudo o que aconteceu, a razão do encontro, como afirma Nicole. E enquanto ela e as suas amigas estavam caminhando, ela se deparou com uma caverna e decidiu verificar sozinha de manhã. A caverna, como ela descreve, estava coberta de cristais, e ali era um local onde já havia ocorrido muitos avistamentos do pé grande. Bem, mas nada fora do comum aconteceu. Os homens de preto, em sua história, eram apenas 2, os mesmos do vídeo. Eles pareciam estarem muito curiosos quanto a ela ver algo de estranho na caverna. E após o encontro, ela disse que recebeu uma vacina e que ela não deveria se lembrar de nada quando acordou, assim como lhe disseram, mas ela lembrou. E também parece ter havido comunicação telepática. Bem, esta é a sua suposta entrevista. Também o vocalista da famosa banda de rock Blink-182
o Tom DeLonge, ele também já teve uma experiência com o Descob, mas esse assunto ficará para um próximo vídeo. Vale lembrar também das milhões de pessoas que desapareceram em todo o mundo, e dos seres híbridos também, como lobisomens, e outras raças mutantes que vivem fugindo e migrando de um lugar após outro.